André, e o governo federal tem um novo líder no Senado. E é com ele que nós vamos conversar agora, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, boa noite. Obrigado pela entrevista, pela presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite a você e toda a sua grande audiência da Jovem Pan. Pois é, né, senador? O senhor foi indicado hoje pelo governo para esse posto de líder do governo no Senado e já tem uma missão dura pela frente, né, que é a aprovação dessa proposta. Falamos bastante aqui mais cedo no decorrer do jornal das propostas, aliás, que tratam sobre combustíveis, né? No Senado, o relator, o senador Fernando Bezerra Coelho, promete apresentar já na semana que vem o parecer e agora a mobilização toda, imagino, queria que o senhor nos confirmasse isso, o trabalho do senhor, a primeira missão agora como líder do governo será justamente nessa questão, né, senador? Missão dada, mas realmente é uma missão que é necessária para o momento que o país vive, aliás, o mundo vive um momento de guerra, um momento que os preços dos combustíveis, da energia, sofrem uma grande pressão e que até aqui o consumidor foi quem pagou a conta, foi o seu Antônio, o seu João, o motorista do Uber, o rapaz que faz alguma prestação de serviço, o frete que a dona de casa paga e que aumenta o produto nas prateleiras. O que tem sido discutido é se é o momento, e me parece que é, dos governos, o governo federal e o governo dos estados, darem a sua cota, porque até aqui foi o consumidor que pagou. Mas, senador, o senhor acredita que vai passar pelo Senado essa proposta? As perspectivas são positivas? Os governadores não vão resistir? Não haverá conflito? Primeiro, o cenário aqui do Colégio de Líderes. Participamos hoje de uma reunião convocada pelo senador Rodrigo Pacheco, junto com o senador Fernando Bezerra, que é o relator e quem entende muito, inclusive, dessa matéria. E o clima foi um clima ameno. Acho que todas as lideranças chegaram a essa mesma conclusão, convergem com relação a isso, que o consumidor pagou a conta até aqui. Muitos governos tiveram superávit, outros, inclusive, têm ganhos maiores com os royalties do petróleo, né, às custas de quem está financiando essa guerra, de quem está financiando o preço do combustível, que até aqui foi o consumidor. Isso talvez explique o clima no Colégio de Líderes convergente acerca do PLP. Há uma preocupação, sim, com os municípios, né, com alguma forma de compensação, porque há estados que podem se compensar com a dívida pública, né, mas há estados que têm suas contas em dia e há municípios que sobrevivem praticamente desses repasses. Isso é um ponto de sensibilidade. Hoje, recentemente, agora, um pouco antes, uma reunião que eu participei com alguns governadores, inclusive o governador do meu estado. É compreensível a aflição e é lógico, todos querem proteger as suas receitas, a sua capacidade de investimento, mas eu insisto que acho que é o momento daquela cota de sacrifício, até porque a gente espera que seja passageiro, que a guerra acabe, e quem sabe a gente volte a preços mais racionais dos combustíveis, como até no passado já houve um viés de baixa, né? E então acho que agora é a hora da gente tratar do remédio mais imediato. O governo federal está fazendo a sua parte, está cortando PIS, está cortando CONFINS, está sinalizando compensação para aqueles que reduzirem a zero as alíquotas, né? Cerca de 50 bilhões que o governo federal vai ter que colocar na mesa em compensações, e agora é a hora dos estados. Se o texto não é exatamente aquilo, é o que foi dito hoje na reunião, agora mais recente, que eles apresentem então a proposta, porque o texto que veio da Câmara, como está, passa, e porque há um clamor, uma necessidade nacional e mundial. Outros países estão fazendo o mesmo, cortando aonde? Cortando nos impostos. A outra solução seria congelamento de preço. Isso a gente viu em governos passados, que depois pipoca, né, ou repica esse congelamento na conta do consumidor. A gente viu com a energia no governo passado e mais recentemente o consumidor pagou a conta. Então, a hora de cortar impostos. Senador, a pergunta agora é do Miguel Daúde. Senador, boa noite, desculpa. Ontem o presidente fez uma coletiva de imprensa, se percebeu claramente a urgência desse assunto para ser logo, né, tentar colocá-lo em prática. O senador Fernando Bezerra coloca essa discussão e só vai decidir isso a semana que vem. O senhor não acha que esse prazo pode esfriar e pode dar aí oportunidade para alguns governadores
tentar colocar areia nesse entendimento? O Senado tem por hábito, como eu já disse algumas outras vezes, trazer a bola para o chão e ouvir a todos. Um dos players importantes, sem dúvida, são os governadores, né? Até porque a cota de sacrifício está sendo colocada também para ele, o governo federal já sinalizou a sua, né? Então, ouvir os governadores e tentar chegar num texto que seja, se não aquele da Câmara, um pouco melhor, eu acho que faz parte do processo democrático, até do respeito com os governadores, lembrando que o Senado aqui nós representamos os estados, né? Então ouvir os governadores é importante. Agora, há um certo apelo dos governadores por uma transição, por uma modulação dos efeitos, como eles dizem, para jogar para 23 e 24. Mas quem abastece o tanque hoje, abastece agora. Né? É difícil e talvez seja até desnecessário jogar, não sei nem se a nossa economia sobrevive, né? Eu digo o prestador de serviço, né? A gente tem que acreditar nos sinais positivos da economia brasileira, mas tem que entender que lá na ponta tem alguém pagando muito caro para financiar uma guerra e financiar o preço dos combustíveis. E os governos aqui têm que entrar e podem, dando a sua cota. Rodrigo Constantino. Boa noite, senador. Alguns na mídia ou então nos governos estaduais denunciam a PEC como eleitoreira. Pergunta ao senhor, o senhor não acredita que eleitoreiro seria, nesse momento, tentar de alguma forma boicotar qualquer possibilidade de ajuda ao povo brasileiro, torcer pelo quanto pior, melhor? Muito bem colocado. Tem alguns governadores que agora há pouco na reunião trouxeram esse discurso. E é bom deixar claro, no Colégio de Líderes, essa palavra não foi dita. Né? Curioso, porque muitos senadores também estão buscando a sua reeleição, têm a preocupação com seus estados, mas isso não parte dos senadores. Eu ouvi, sim, de governadores, e exatamente o que a gente pode dizer é que eu não sei se o consumidor consegue chegar nem até as eleições, colocando R$600 de gasolina no carro para trabalhar, né? Ou o caminhoneiro que está aí com dificuldade, está tendo que repassar preço, a dona de casa que compra, né? Então, não me parece nada eleitoreiro. Há uma questão mundial. Se a gente achar que é só no Brasil, a gente está muito enganado nessa narrativa, né? Porque o mundo está passando por isso, o Japão, outros países estão cortando aonde? Impostos, né? E que bom que a gente está falando em cortar impostos, né? Acho que a gente estava saudoso, querendo justamente ter essa discussão. Se não há uma reforma tributária, não haveria tempo para essa reforma tributária, no último ano mais difícil, agora então de imediato, com resultados imediatos, o que é possível fazer num momento de emergência internacional, de guerra, um estado de guerra, literalmente, que o mundo passa, é cortar na carne, os governos cortarem na carne. Então, de eleitoral isso não tem nada, eu tenho o receio que se nada for feito, depois o remédio vai ser mais amargo e nas eleições talvez muitos brasileiros não consigam, talvez nem votar, porque não vão conseguir pegar um transporte público ou um carro. Então, acho que é um discurso que leva para uma narrativa, mas que não é exatamente aquilo que o brasileiro lá na ponta, no seu bolso, compreende. Senador, peço licença rapidamente, porque a gente tem um chamado agora de Brasília. Nesse momento, os governadores que estiveram hoje no Senado, inclusive, estão concedendo uma entrevista coletiva. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Nós já temos imagens aqui chegando de Brasília. Nesse momento, fala Décio Padilha, que é o presidente do CONCEFAZ, o Conselho dos Secretários Estaduais de Fazenda e Finanças. Vamos acompanhar. Muito importante a colocação dos governadores que aqui estão presentes, que conseguiram esse espaço. Amanhã haverá outra rodada, não só da reunião com outros governadores, como também do grupo técnico de secretários e o relator, para que a gente encontre um mecanismo de compensação. Não tem a República Federativa como ir adiante com os estados ingovernáveis em 2023. E fica claro que o PLP 18, da forma como está, deixará as 27 unidades federadas, os 26 estados e o Distrito Federal ingovernável do ponto de vista de ter recursos para a política pública. Lembre-se e que é importante que ainda teremos audiência pública, audiência de conciliação, quinta-feira, com o Supremo Tribunal Federal, com a Advocacia Geral da União, já debatendo outro assunto que é a Lei Complementar 192, que os estados congelaram desde novembro do ano passado. Combustíveis estão com a base lá de trás. Hoje o diesel é praticado a 7,05, no Brasil todo é a média da ANP, quando a maioria dos estados estão cobrando a 4 e alguma coisa, porque está congelado a base de cálculo, ou seja, os 70, 80 centavos que um estado cobra
por litro de diesel de ICMS está congelado, está desaparecendo seu peso no litro de diesel. Hoje representa 9,8%. O que vai acontecer? Que este impacto, essa renúncia fiscal já existente, que vai ter uma audiência de conciliação com os secretários de Fazenda e o ministro do Supremo, na quinta-feira já traz uma renúncia fiscal de 37 bilhões até o final do ano, fora esse PLP, que são mais 100 bi. E de novembro do ano passado até abril deste ano, não é projeção, ocorreu uma renúncia de 16,1 bilhões dos estados. Então você já tem uma renúncia feita, você tem uma projeção de renúncia com o que está posto, tem uma audiência para tentar atenuar isso e já vem um PLP agora que, se a gente não tiver espaço de conversar, for aprovado de forma soldada, vai trazer mais 100 bilhões de prejuízo. E aí, como o país vai rodar com os estados ingovernados e os municípios que dependem de 25% do ICMS? Deixa claro só que os estados estão, sim, dispostos a terem perdas. Isso foi uma fala clara. Ninguém aqui disse que é intransponível ter perda. Os estados topam ter uma perda, tanto que essas perdas sejam razoáveis a ponto de não quebrar. Tivemos alguns casos específicos aqui, principalmente de municípios, que torna ingovernável completamente. E os senadores compreenderam, tão sensíveis a isso, que essa perda ela tem que ter um limite. E é esse limite agora que é o debate daqui para frente. O senhor acha que avança até amanhã? Então, a palavra do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, continua essa entrevista coletiva em Brasília. E a gente segue em contato com o novo líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, inclusive mesmo partido, mesmo estado do governador Cláudio Castro, que é pré-candidato à reeleição lá no Rio, e o governador e também o Décio Padilha, o presidente do Conselho dos Secretários de Fazenda, falava, né, senador? Falavam os dois justamente sobre essa preocupação com a perda de arrecadação, e o governador mencionou ali que os estados aceitam uma redução de arrecadação, mas que é preciso ter um limite. Qual que é a discussão que está sendo imposta? Afinal de contas, o governo federal se comprometeu a bancar essa perda de arrecadação. Qual a preocupação dos governadores nesse momento, senador, para a gente poder entender qual que é a queixa que está na mesa? É porque justamente essa perda para muitos estados, como o Rio de Janeiro, e não é culpa do governador Cláudio Castro, é dos outros 5 governadores presos na história e toda a plataforma de corrupção que se instalou nos últimos governos, tanto do antigo presidente e outros governadores, né? O Rio de Janeiro está em recuperação fiscal. O outro governador que faz um trabalho excelente em Minas, o Zema, também pegou um governo absolutamente quebrado. Aonde está o caminho para a compensação, e o próprio governo se analisa, é justamente com as dívidas desses estados, né? Afinal, eles já deveriam ter pago ao governo federal, que se tivesse recebido esses recursos, talvez pudesse estar diretamente enfrentando esse aumento do combustível. Mas como são estados, e esses são apenas 2 exemplos de outros tantos, né, que têm dívidas com o governo federal, esse é um caminho, né? Só que esse caminho não é dinheiro em caixa, né? Então, a gente também não pode perder de vista que muitos estados não querem admitir essas perdas, exatamente, talvez, porque agora, no momento eleitoral, eles estão colocando em obras, em asfalto, em investimentos pontuais, aí sim, talvez por uma razão eleitoreira, né? Há caminho, sim, o governo federal sinalizou em compensação de dívida, sinalizou em compensação até financeira para aqueles estados que não têm dívida e principalmente municípios que vivem dos fundos, né, de repasse. Essa sinalização é clara do governo federal e esse é o campo justamente de construção. O que é só os senadores que participaram da reunião, eu estava lá um pouco antes, corri aqui para fazer a entrevista, demandaram dos estados, então me diga como a gente pode reduzir as suas perdas. E aí parece que há sim um ponto intransponível, porque não vejo ainda uma boa vontade, mais dos secretários de Fazenda, que também defendem o seu cofre. A gente tem que entender que esse jogo de forças é natural, né? Mas a gente precisa encontrar o caminho, senão aqui no Senado passa o PLP, vai ser aprovado, e quero lembrar, mais uma vez, muitos estados tiveram ganhos sobre a inflação, esses 17% agora de alíquota que estamos querendo fixar, o PLP fixa, ele tem a contrapartida já em cima dos ganhos que os estados tiveram em 2021, por exemplo, em 2020, cerca de 16% no último ano. Então, os 17 se compensam.
fora royalties, etc., que por conta aí do preço do petróleo também há um ganho enorme para os estados. Ok, ouvimos aqui o senador Carlos Portinho, novo líder do governo no Senado. Obrigado mais uma vez, senador, pela presença. Boa noite. Muito obrigado, boa noite a todos.